Boa noite. Boa noite. Eita, joia, Daniel. Boa noite, gente. Boa noite. Mitia Lara aqui. Boa noite. Deixa eu ver aqui meu pessoal, meu povo. Deixa eu ver aqui a listinha. Bem, Daniel, Karine, Lara, Pedro, Sara, Vitor, boa noite. Sejam bem-vindos. Estamos nós aqui de novo, né? Então, vamos dar mais um início a outra disciplina. Deixa eu ver aqui, a Rafaela tá entrando. Deixa eu ver aqui. Professora, Oi, diga, Daniel. tem, proble tem problema se a gente aceitar as pessoas que forem pedindo para entrar? Não, tem problema nenhum. Você tá com... Ah, não, só pra... É, porque aparece para mim aqui quando alguém quer Uai, entrar. já teve isso Acho que para em todo outra mundo. disciplina. Não, se for, podem aceitar. Não tem problema nenhum. Até bom, que aí Ok. eu não preciso de parar, tá bom? Mas qualquer Uhum. dificuldade também Aham. vocês me sinalizam. Tá combinado? Ok. A gente pode combinar Obrigado. desse jeito. Se vocês conseguirem, pode, não tem problema nenhum. Qualquer coisa também, vocês me sinalizam que aí ou se porventura vocês acharem que isso também atrapalhar vocês, vem atrapalhar, vocês me avisam também, tá bom? Ok. Eu acho que todos nós, né, vocês aqui estiveram na segunda-feira na disciplina de criptógamas. Então, em relação, né, que eu sempre falo quando eu inicio um semestre abençoado, mas vocês já ouviram esse meu dizer, né? Hoje nós teremos o início de uma outra disciplina, que educação ambiental, né? Que é cara do biólogo. Eu acho que a essência do biólogo é o que nós tanto pregamos, né? Muitas das vezes as pessoas, mas isso é coisa de biólogo. É uma coisa que é muito, muito caro para nós, né? Então acho que a gente vai ter oportunidade aqui de discutir. Eu acho, inclusive eu comentei com vocês isso, porque é uma coisa que eu sinto muita a falta e estou pedindo encarecidamente a vocês em termos de participação, né? Mas essa disciplina de educação ambiental, gente, ela é fundamental que a gente possa discutir, né? É uma disciplina a qual a gente precisa a todo momento, acho que estabelecer uma conversa aqui entre nós, né? Para que realmente ela seja o mais produtiva possível, né? Então, eu gostaria muito de reforçar isso com vocês, tá? Sei que existe toda uma situação de que, né, online, às vezes vocês ficam tímidos porque sei lá, não querem participar, ficam às vezes mais distraídos, mas aquilo que eu tenho pedido, que eu já pedi, vocês ouviram, eu volto a frisar, né? Por favor, escolha um cantinho aí, de preferência, para vocês mais acolhedor, que vocês tenham uma maneira, né, de prestar mais atenção, de ouvir e de ter a liberdade de falar, porque às vezes a gente fica com vergonha de falar, porque acha que a família possa estar ao lado, enfim, de alguma forma intimidando. Não se sintam intimidados, não, tá? Eu gostaria muito de pedir a vocês isso. E a educação ambiental, na hora que eu estava fazendo a disciplina, montando os slides, né? Eu pensei muito nisso, porque a gente precisa, e eu vou, como eu falei com vocês, buscar atividades que vocês possam interagir e participar, né, para a gente provocar isso, mas eu preciso realmente que vocês deem esse feedback, esse retorno, tá? Vamos trabalhar em conjunto para que esse assunto que é tão importante, eu sei que é importante para vocês, porque quando a gente escolhe biologia, ninguém escolhe biologia à toa, né? A gente escolhe a biologia porque a gente realmente gosta. Às vezes a gente pode ir até contra uma grande maré, mas a gente escolhe a biologia porque a gente gosta, né? Sempre tem um para falar, mas não, a gente não, eu gosto, é isso que eu quero para mim. Então, o biólogo ele não escolhe biologia à toa, ele escolhe porque ele gosta da biologia em si, da natureza, e quem gosta preserva e cuida,
né? Então, a educação ambiental que a gente vai tratar aqui, vocês vão ver, hoje mesmo vou passar, achei muito legal esse vídeo, porque tem a fala de um professor, e ao mesmo tempo com as imagens, ilustrando pra gente. Que também não é uma questão de educação ambiental daquela que a gente tem naquele básico, né? Afinal de contas, desde quando é pequenininho, a gente tem muito ali nas crianças. Deixa eu pôr aqui para ficar mais bonitinho para vocês, porque tá. Deixa eu só pôr aqui. Desde em termos de escola, né? A gente às vezes ouve isso. Então a gente não pode ser redundante de ficar na nossa disciplina falando aquilo que a gente sempre ouviu e ficar só em termos de fala. A gente tem que discutir mesmo e ver o que está acontecendo. Deixa eu ver isso. O que está acontecendo, o que está em nosso entorno, aquilo que a gente poderia fazer diferente ou propor e também incentivar as pessoas nesse sentido. Então, eu acho que a educação ambiental ela é muito abrangente e para nós biólogos, no sentido que a gente possa fortalecer nossos argumentos para que a gente ali no nosso dia a dia ou no ambiente de palestra, enfim, numa situação que a gente possa defender algo que a gente tanto ama, tá? Então, eu acho que isso é o fundamental que eu gostaria muito de te pedir e chamar a atenção de vocês, tá? Mais ainda, mais do que qualquer outra disciplina, que a educação ambiental ela possa ser trabalhada por nós nessa discussão, tá bom? Porque senão é aquela questão de redundância, né? É chover no molhado. Porque algumas características todos nós sabemos, né? Algumas não, várias características. Todos nós sabemos, a gente ouve, mas muitas das vezes fica aquela falácia, né? De saber que é importante, já ouvi falar antes, mas no final fica por isso mesmo. E é isso que a gente tem que fazer diferente e aumentar os nossos argumentos, né? E é isso que também propõe a disciplina. Eu vou colocar aqui para vocês, como eu faço com todas as disciplinas, que é a apresentação básica, né? Antes da gente começar com o assunto propriamente dito. Mas vocês vão ver, a gente aqui vai ter a oportunidade de apresentar, de falar, por exemplo, de ONGs, né? De falar de situações em que trabalham com a educação ambiental. Fala da educação ambiental no ambiente de escola, sim, né? Afinal de contas, nós, biólogos, somos grandes divulgadores, né, dessa demanda mundial e vários de nós ali dentro do ambiente escolar, né? E esse ambiente escolar que vem desde fundamental até o ambiente universitário, né? Então vejamos. Vou aqui apresentar a vocês, né? É uma disciplina Aula Modelo Institucional, né? AMI, com um livro, né? Ali disponível, tá disponível para vocês. Da mesma forma que eu falei, eu repito aqui em relação à educação ambiental, não deixe de entrar no AVA, né? De verificar lá se você já está visualizando os arquivos, que eu também já coloquei. Se não me engano, agora eu só tenho que completar as disciplinas de quinta e sexta. Mesmo assim, elas já estão bem adiantadas. Mas todas as demais, se não me engano, as unidades 1 e 2 já são completas, né? Às vezes já tem até coisa de unidades 3 e 4, mas eu estou assegurando. Final de semana eu completo tudo. Mas então, vocês não deixem de entrar, né? De ver. Até Daniel já me deu aqui uma dica de uma situação lá do AVA da outra disciplina, né? De criptógamos. Então, é isso mesmo. Entrem, vejam se tá tudo legal, se tá acessando direitinho, tá? Porque qualquer coisa vocês me falam. Então, olhem só. Coloca aqui para vocês terem essa noção, né? O que nós vamos trabalhar? O que a gente vai ter aqui na nossa disciplina, o que nós vamos ver? As unidades 1 e 2, que correspondem à primeira etapa, como a gente já sabe. A gente vai falar sobre o histórico da educação ambiental. Então, isso é importante porque na verdade, ela existia, mas teve necessidades, né, demandas, para que ela fizesse um pouco mais presente, né? Então, nós vamos ver esse histórico da educação ambiental na unidade 1. Na unidade 2, nós vamos falar sobre os problemas ambientais e da percepção ambiental. Problemas a gente
pode elencar vários, né? Infelizmente, levando-se em consideração ao nosso país exclusivamente, mas é importante que a gente possa apontar e, de repente, ter argumentos, né? Para que, eventualmente, numa situação, a gente possa dar uma contrapartida, falar como que poderia ser diferente, enfim, isso é muito importante e, às vezes, nem sempre é tão fácil assim. É por isso que a gente precisa, para poder defender, a gente tem que saber bem, porque acaba a gente tendo argumentos para a gente poder, a médio e longo prazo, né, vencer essa batalha que tá árdua. Bem, nas unidades 3 e 4, que é na segunda etapa, na unidade 3 a gente vai trabalhar com os profissionais de educação ambiental, fala sobre esses profissionais, e nós, obviamente, extremamente incluídos dentro desse contexto, né? Afinal de contas, o biólogo é, né, o profissional por essência em relação a esse assunto. Embora também é verdade, e eu acho que a gente vai discutir ao longo, né? Educação ambiental também não é uma situação só escolar, é uma situação que deveria ser uma necessidade de cada ser, né? Cada ser humano deveria entender e defender essa educação, né? Mas a gente sabe que às vezes é necessário muita peleja para que as pessoas realmente possam se dar conta da necessidade da preservação, né? E na unidade 4, a gente vai falar da educação ambiental, cidadania e desenvolvimento sustentável, tá? Então, nesse contexto que nós vamos trabalhar, sempre com a proposta, tá? De questões que a gente possa perceber, é uma coisa que a gente vai trabalhar, né? Até hoje a gente vai já dar início a isso. Nesse sentido, as pessoas precisam de se sentir inseridas. Nós participamos desse ambiente, né? Na hora que a gente fala de preservar o meio ambiente, não é só preservar uma planta, é preservar um conjunto e o ser humano está inserido nisso, né? Lógico que tem todo o valor de preservar uma planta, mas não é só, porque ela, né, está no mesmo ambiente que todos nós. Só que muitas vezes a gente se exclui, né, nesse sentido. A gente tem que imaginar que nós somos participativos desse ambiente, né? Ser humano não está aquém disso não, ele está associado e a preservação, muito pelo contrário. Nós dependemos muito desse ambiente para a gente sobreviver e sobreviver bem, né? Bem, aqui, na hora que faz barulhozinho, até assusta aqui. Qualquer coisa, vocês me falam, tá? Se não conseguir admitir o colega. Bem, e aqui eu venho... Ó, parou. Não consegui. Agora, isso tá padrão, eu tô pedindo todos os meus alunos, tá? Vocês, na medida do possível, aí, sempre tenham aí um local para anotação, tá? E seja um lugar mais tranquilo, para que vocês possam ficar à vontade no sentido de participar, conversar, né? Não se sentirem acanhados pelo meio, e aí, realmente para a gente poder pôr a mão na massa, tá bom? Coloco aqui, a nossa aula tem atividade, né? Inclusive, se não me engano, essa também nós teremos uma atividade em sala de aula com valor de ponto, tá? Depois eu vou mostrar para vocês o cronograma, se não me engano, tem sim. Eu acho que eu tô colocando isso para todas as disciplinas, se não me falha a memória, tá? E isso, para vocês participarem, que é uma maneira, né, da gente colocar e vocês estarem inseridos ali na matéria e participarem, tá bom? A participação e acompanhamento que é fundamental para toda e qualquer matéria, né? Isso é fundamental, eu conto aí com vocês, tá bom? Sempre, e assim, nessa situação ainda mais, né? Então, assim, reservem um tempinho pra gente, né? Nos nossos encontros à noite. E essa situação, vocês estão vendo que eu, nesse sentido, estou sendo objetiva em relação a várias situações que eu já comentei com vocês anteriormente, né? Para não ser redundante. Mas não é diferente, e se porventura a gente tiver
algum aluno que só faça a nossa disciplina, né, no dia de hoje. Reforço aqui os meus votos, né, de um ano letivo abençoado para todos vocês, tá? Na nossa disciplina de hoje e em todas as demais que você esteja fazendo, tá certo? Bem, mas aqui, olha, é engraçado. Eu tinha colocado, uma coisa estranha. Eu tinha salvo um arquivo para a gente poder discutir e ele não tá aqui. Então, de um videozinho que eu achei muito legal, mas eu acho ele já e passo para vocês. Mas antes disso, deixa eu pegar aqui, tá? Ah, não, eu coloquei na própria aula, é isso. Bem, vou colocar aqui agora pra gente, realmente eu tirei o arquivo, tá? Eu vou colocar o cronograma, que a partir daqui a gente consegue falar outras situações e mostrar para vocês. Da mesma forma, tá, gente, que eu falei anteriormente, padronizei para todas as disciplinas. Deixa eu ver se está agora para vocês. Estamos, tá? Tá. Tá. Na tela, projetei agora, tá, gente, o cronograma da nossa disciplina. Então, olhem só. Como eu estava falando, eu padronizei para todas as disciplinas. No Aves, tá? A primeira coisa, ao você entrar na unidade 1, seção 1, você vai ver cronograma da disciplina, tá bom? E na unidade 1, seção 1, mas pós-aula, né, que seria, porque lá tem 3 tópicos, pré-aula e pós-aula. Na unidade 1, seção 1, pós-aula, tem a distribuição de pontos da disciplina, tá certo? Eu até falei que, eu acho que eu comentei com vocês que eu ia colocar isso no WhatsApp, depois eu vou colocar, tá, gente? Na verdade, essa semana tá corrido, porque eu estou alimentando o Ava. Final de semana, eu vou encaminhar no grupo de WhatsApp, tá? Colocar lá o cronograma e a distribuição de pontos, porque aí também tem acesso. E uma coisinha que eu fiz hoje, e eu queria explicar para vocês, e eu vou fazer isso com cada disciplina, é o seguinte: hoje eu criei, né, o grupo de WhatsApp da nossa disciplina de educação ambiental. Eu coloquei uma disciplina à parte, embora a grande maioria de vocês, né, estejam tanto em uma como em outra matéria, como a gente já teve segunda-feira, criptógamas, mas é porque para que nós possamos colocar as informações e não ter mistura, tá bom? Então, gostaria de deixar isso claro para vocês. Na disciplina de amanhã, vou criar um outro WhatsApp, um outro grupo, e na de sexta também. Por quê? Às vezes um aluno vem e pergunta alguma coisa sobre uma matéria, para não ficar aquela coisa, aquela mistura, e dar motivo de interpretação diferente, data diferente, tá certo? E também, até mesmo para vocês também terem tranquilidade de entrar no grupo daquela disciplina e ter ali o link certinho, tá? Então, é por isso que eu fiz e eu vou continuar a fazer em relação às disciplinas, porque assim você vai entrar, não. Educação ambiental, a minha dúvida é de educação ambiental. Então, eu entro e faço a pergunta, ou vejo um arquivo, vejo a data, tá certo? Então, eu acho isso para a gente importante, para a gente individualizar a disciplina e, consequentemente, a gente se ater, né, em relação às explicações, às datas, que seja pertinente a cada disciplina. Tá? É como se fosse professor diferente. Tá? Eu acho que isso é até por experiência, até mesmo no presencial, quando eu sou professora da mesma turma de mais de uma disciplina, eu sempre combino com os meus alunos, vamos nos ater a perguntas, questões naquele dia em relação àquela disciplina. Porque da primeira vez que eu fiz isso, aí achava que não tinha problema nenhum conversar sobre um e outro, né? Mas isso gera confusão, tá bom? Então, eu queria deixar bem claro isso para vocês, para a gente ater as questões específicas,
para não gerar confusão. Acho que isso é a melhor coisa para todo mundo, tá certo? Bem, e uma coisa também chamar a atenção de vocês, não sei se vocês já viram, da aula de segunda, da aula de terça, eu sempre, né, eu estou postando, já está lá, tá tudo em dia nesse sentido, as lives, né, os vídeos das aulas já estão lá no AFA, tá? Sempre correspondendo à data e à live, tá bom? Bem, e aqui, né, chamando a atenção de vocês, como a semana de oficial é a semana para todos, no sentido de que aqui na quarta-feira, que é o dia 7 de abril, é semana que inicia-se no dia 5, né, é a nossa oficial de educação ambiental, tá bom? E aqui mais no final, a gente tem aí, em 2 de junho, oficial 2. Reforçando aquilo que eu já falei, das atividades que tiverem que ser enviadas por e-mail, enviar com a indicação das suas informações, tá? Por favor, isso é muito importante para evitar, né? Às vezes até perda sem saber de quem que é aquela atividade. Bem, aqui alguma dúvida em relação ao cronograma? Qualquer coisa vocês podem me falar, tá bom? Não. Vou agora mostrar. Eu tirei, tá? O arquivo eu tirei. Vou pôr a distribuição de pontos, porque aí eu vou falar de uma atividade, explicar para vocês. Aqui. Deixa eu ver se estão passando. Tá. Olha só, como eu falei, realmente no dia 10, que é o dia 10 de março, nós teremos uma atividade aqui durante a aula que tem um valor de ponto, tá? Que são 300 pontos da parcial. Então, por favor, não se esqueçam, né? Não deixem de entrar, de fazer atividade, porque vai ser no momento da aula, tá bom? Bem, e tem um trabalho, que é um trabalho em equipe, que possa ser, tá bom? De repente, professora, possa ser o mesmo grupo? Pode ser o mesmo grupo, tá? A gente está trabalhando com grupos de no máximo 4 integrantes. Então, possa ser o mesmo grupo. Para uma disciplina e outra, não tem problema, porque vocês vão trabalhar. O fato de ser o mesmo grupo, isso não tem problema não, certo? Qual que é a proposta? Deixa eu até aumentar aqui, ó, que eu acho que facilita para vocês em termos de observação, tá? Escolher 3 locais que vocês frequentam, tá? Eu acho até que eu vou fazer o seguinte, já que os grupos são de 4, vou deixar assim. Bem, escolha 3 locais que vocês frequentam e apontem problemas ambientais. Façam propostas de melhoria do ambiente e um questionário para aplicação para avaliação da percepção ambiental da população local. Tá bom? Apresentar o trabalho em PowerPoint com o máximo de 12 slides. A apresentação é no dia 31 de março. Eu joguei o máximo, né? É uma semana antes da prova, tá bom? Bem, aqui, ó, não é que vocês têm que aplicar um questionário, não, tá bom? Estamos numa época de pandemia, então não é isso. Não quero que vocês obrigatoriamente entrem em contato com as pessoas, não, tá? Agora, também se porventura, porque isso é meio uma realidade, se porventura vocês, para enriquecer, tiverem essa oportunidade, vocês podem fazer um questionário e mandar para o WhatsApp, aí pode, né? Mas não é que tem essa obrigação de aplicar um questionário, não. Eu quero que vocês façam uma proposta, tá bom? Por que disso? Porque vocês vão ver no decorrer da nossa disciplina, dentro da educação ambiental, uma das características que a gente pode trabalhar é, inclusive, com questionários prévios, por exemplo. Vou contextualizar bem claro aqui para nós, né? Biólogos, que a gente às vezes tem a oportunidade de trabalhar em escola. É muito comum, né, a gente iniciar a nossa carreira de biólogo, às vezes dentro de um ambiente escolar, né? Sendo ali professor,
dentro de escolas, até públicas, particulares, enfim, é muito comum isso e vários de nós temos nesse ambiente, um ambiente inclusive muito rico de aprendizado, né? Então, o que é importante? Imagine que a gente está entrando agora dentro de uma sala de aula de quinta série, tá? E de repente a gente quer transformar, né? Transformar aquela comunidade escolar. A gente percebe que tem muita pichação, a gente percebe que tem um descuido muito grande com a escola, a lixeira não é respeitada. A gente sabe que isso tem, né? E a gente tem essa percepção. Aí a gente pode, coisas que nós vamos discutir adiante, tá, gente? Mas eu estou só para contextualizar vocês o porquê dessa solicitação desse trabalho. Porque às vezes eu chego, eu posso primeiro montar um questionário com aquela comunidade que eu estou me propondo a trabalhar, para ter uma noção do que ele já tem de pensamento prévio a respeito daquela situação, né? Depois a gente faz um trabalho, isso é muito clássico para a gente, né? Dentro da biologia, às vezes a gente até faz esse tipo de trabalho, que aliás, não é que eu tô até lembrando, gente, é porque já faz tanto tempo. Eu fiz um trabalho desse na minha época de graduação. Eu fiz estágio na escola e aí é isso mesmo. Olha, gente, que loucura. Só conversando com vocês assim mesmo para lembrar. Eu fiz um projeto com eles, inclusive a gente trabalhou com papel reciclado na época, né? A gente fez uma oficina lá de papel reciclado com a turminha. Enfim, mas só para contextualizar para vocês. E depois, né, a gente trabalha com os alunos, palestras, vídeos, toda uma característica de educação, de sensibilização, e depois a gente pode aplicar novamente o mesmo questionário e avaliar, né, em que grau que eventualmente a gente conseguiu atingir um pouco mais aquela comunidade escolar, tá bom? Então esse questionário que eu estou colocando aqui é um questionário que ele é importante, né? Até mesmo como que eu vou abordar, como tem que ter uma linguagem obviamente fácil, acessível, né? É por isso que eu coloquei isso aqui para a gente trabalhar. Porque a nossa educação ambiental, a nossa disciplina, é uma disciplina que eu quero trabalhar com vocês nesse aspecto prático, imaginando vocês realmente como difusores dessa educação ambiental, né? Não só eu trazer esse assunto para vocês, mas que possa despertar em vocês uma riqueza de vocês também trabalharem com isso, né? Ah, professora, mas eu não quero entrar numa sala de aula, tá? Respeito, pode, afinal de contas, né? Cada um aí gosta ou tem seus desejos, sua vontade profissional e de repente sua sala de aula não seja realmente o seu caminho, mas enquanto biólogo não te faltará locais em que você vai exercer essa prática, essa atividade de educação ambiental. E ela, obviamente, você só vai adequar ao seu público, né? A faixa etária, a toda uma situação, né? O biólogo trata dessa educação ambiental em várias frentes, em várias situações, não só, obviamente, dentro de sala de aula, tá? Então, nisso que eu quero que vocês façam. Então, vou deixar sim esses 3 locais, tá? Eu até pensei, né, para vocês escolherem 3 locais que vocês frequentam, porque assim a gente sabe, não quero que vocês possam ir no local, exigir que vocês vão em determinado local. Não. Eu percebo que existem ambientes, né? Afinal de contas, meio ambiente é tudo, né? Não é só uma mata fechada. Então, de repente, tem uma praça, tem um local próximo a você, né? Até mesmo um ambiente escolar, um local, né?
em que você possa verificar ali que existe, né, problemas, apontar esses problemas ambientais, tá? E vocês, diante disso, eu também quero pedir a vocês uma coisa muito importante, que tenham muitas imagens, tá bom? Vocês vão escolher 3 locais? Ok, vou escolher 3 locais. Já, inclusive se puder ter alguma diversidade entre esses locais, né? Melhor ainda. Eu falo assim, diversidade proposta, de repente tem uma praça, de repente eu moro perto de um local, enfim, qualquer que seja, mas situações diferentes, tá? E sempre registrar, sempre com imagem, tá? Por favor. E vocês vão apresentar aqui pra gente. Aí eu quero que vocês tirem as fotos, nos apontem até que nós possamos de alguma forma perceber, né, realmente esses problemas ambientais que vocês encontraram ali e fazer propostas, né? O que poderia ser feito naquele local? O que eu, enquanto profissional da biologia, um amante da natureza, uma pessoa consciente, não só profissional, né? Afinal de contas, cada ser consciente deveria trabalhar com educação ambiental. O que eu poderia fazer nesse sentido? Tá bom? E propor um questionário que eventualmente poderia, né, aquele público, naquele local, que frequenta aquele local, que transita por aquele local, será que se eu aplicasse esse questionário, eu conseguiria ter uma noçãozinha? Será por que aquele indivíduo que passa sempre por aquele local, ele tem o hábito de jogar o lixo no chão, né? E é interessante que às vezes as pessoas vêm até com justificativa. Não que justifique, mas aí, na hora que elas vêm, né, a nós com uma justificativa, a gente consegue perceber que existe uma outra falha. Por exemplo, quantas vezes a gente ouve como justificativa que a pessoa jogou o lixo no chão porque não tinha uma lixeira, né? Obviamente não se justifica, porque quem não joga lixo no chão, não joga tendo ou não tendo lixeira. Se vocês forem olhar ali minha bolsa tá cheia de papelzinho ali, né? Tem até que fazer outro cuidado. Cuidar do ambiente da bolsa, de tanto papelzinho, tanta coisinha que fica ali. Mas não vou jogar no chão, isso não justifica. Mas você percebe diante de uma explicação dessa pessoa, fala assim, olha, o poder público também deveria incentivar um pouquinho mais, né? Talvez se tivesse, alguns ali não teriam essa desculpa ou se sentiriam, né, mais entusiasmados a não fazer essa situação. Então, na verdade, é uma série de coisas que eu quero chamar a atenção de vocês. É justamente esse o nosso papel, né, de despertar e que vocês possam fazer, né, e aí vocês vão apresentar para a gente esse trabalho em PowerPoint nessa data, tá? Com também um máximo de 12 slides, que é o que eu estou padronizando de uma maneira geral, tá? Porque eu acho que não é nem muito, né, nem tanto e nem tão pouco, tá bom? E aqui, como sempre, chamando a atenção de vocês para a realização das atividades, né? Diagnóstica e de aprendizagem, que são aquelas lá do portal, que já tem uma pontuação, né, institucional, mas que como sempre eu gosto de dar essa pontuação para estimulá-los a fazer o mais breve possível, tá bom? Então aqui é o prazo máximo, mas por favor, eu deixei assim porque para evitar justamente, professora, que eu não tenho tempo, mas não deixem de fazer, tá bom? Bem, em relação aqui ao que eu falei, alguma dúvida, querem perguntar alguma coisa? Pode falar? Não, acho que tá bem tranquilo. Ok? Uma coisa que eu quero falar com você. É dia 31/3? Dia 31, tá? Que é uma semana antes das oficiais. Tá? Então, é dia 31 que é a apresentação. Ou seja, por que eu estou falando? Né, sempre faço isso, explicar e passar isso na primeira semana. Tem colega que talvez só vai aparecer semana que vem.
mas para não deixar, né? Senão a gente fica deixando para depois e aí eu acabo penalizando quem tá aí, a gente já iniciou e a gente não pode ficar perdendo tempo, né? Afinal de contas, o tempo passa muito depressa e as datas chegam. Então, vocês já podem começar a imaginar, a conversar, né, no WhatsApp, a elaborar como vai ser o trabalho, a escolha, eu tenho um local, eu tenho essa facilidade. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer nesse momento, né? Nos apoiar, tá? Porque de forma alguma eu não quero dar uma atividade que venha colocá-los em risco, né? De forma alguma. Uma coisa que nós conversamos segunda-feira, porque lá também teve a necessidade de trabalho em grupo, que eu pedi para vocês colocarem no grupo de WhatsApp os grupos, né? Por favor, não deixem, tá? Por quê? Porque a partir do momento que vocês têm os grupos definidos, isso significa que vocês já podem começar a trabalhar. Se nem grupo você formou, significa que você está deixando para amanhã. E isso não dá, né? Afinal de contas, os trabalhos chegam uma hora que vão acumular todos numa época só, né? Porque os limites, os períodos, as datas e os lançamentos são todos os mesmos. E para também não fazer, porque inclusive existem trabalhos, né, que precisam de ter acompanhamento. Então, não deixem, tá certo? Pode ser o mesmo grupo, isso não tem problema, mas não deixem de já trabalhar, nosso grupo é esse, e não deixem de me colocar no WhatsApp ali não, tá? Os 4 nomezinhos, não precisam nem, eu acho que aqui na turma de vocês, nós nem temos repetição de nome, né? Nesse grupo de WhatsApp, para facilitar, vocês podem colocar, imagina, eu vou pegar aqui os 4 primeiros nomes, tá? Aqui para mim, Sara, Karine, Gabriel e Mariana, imagina, um grupo, pode colocar só o primeiro nome assim, tá? Para identificar, para que já é o suficiente aqui para mim nesse sentido, tá bom? Porque eu acredito, pelo que eu vi, não teremos, ou se você souber que tem um outro colega fazendo a disciplina com o seu nome, você coloca nome e sobrenome, tá bom? Para facilitar, não tem problema. E só não deixem de fazer isso, por favor. Bem, disso eu acho que é isso que é importante. E é aquilo que eu comentei com vocês, sempre falo para os meus alunos, nesses trabalhos, por favor, às vezes na hora de fazer que as dúvidas surgem, ok? Pode perguntar, pode e deve perguntar, né? Não deixe para a última hora e nem acumule dúvidas, tá bom? Acredito também que aqui não tem a maior dificuldade, não. O que eu quero é justamente, diante de tudo que a gente vai trabalhar, que vocês possam ser estimulados a perceber isso, né? A propor algumas situações, alguma melhoria, né? E esse cuidado com o questionário. Qual que é o meu público, né? E não deixem de falar isso no trabalho, né? Nós iremos fazer esse questionário, ele é destinado, por exemplo, a um público infantil, a alunos de determinada escola, ou a pessoas que transitam por aquele parque, por aquela praça, enfim, tá? Não deixe de nos informar, porque é muito importante, né? Como eu vou fazer um questionário sem saber o meu público, né? Então, isso para a gente é importante. Bem, quanto a distribuição, atividades, são essas questões. Deixa eu ver aqui. Houve um barulho, gente. Deixa eu ver se alguém. Tá. Obrigada, Mariana. Ótimo. Isso mesmo, Mariana. Isso que você fez aí, tá? Indicar no grupo o nome. Muito obrigada. É isso mesmo. Porque isso é bom que a gente vai se organizando e eu te agradeço porque. Olha, Pedro. Isso, Pedro. Você já colocou aqui o cronograma de distribuição de pontos. Obrigada, viu?
Valeu. Mas é isso mesmo, é bom que aí, às vezes, isso incentiva o pessoal a colocar. Isso é muito bom, tá? Mão na massa, gente, mão na massa. Não tem outra. Deixa eu pegar aqui agora o que eu preciso de. Ó, apresentação, o cronograma e a distribuição dos pontos. Quero saber. Deixa eu colocar aqui. Só um minutinho que eu tenho que abrir o arquivo primeiro. Esse aqui eu vou fechar. E esse aqui. Valeu, isso mesmo. Valeu, obrigada, Vitor. Muito bem, que bom. Isso mesmo. Tem alguma dúvida? Deixa eu ver que só mandaram aqui uma mensagenzinha. Vi aqui. Mariana, eu vi, é porque você, Mariana. Não, ela não tá na disciplina de hoje, não. Tá, Mariana Castorino? Tem, não. Então não adianta eu explicar para ela aqui, não. Também não vou responder da outra agora, nesse momento. Bem, vejamos. Alguma dúvida em relação ao trabalho, grupos? Alguma coisa que vocês queiram que eu explique? Deixar mais claro? Bem, então vejamos, tá? E qualquer coisa, tá, gente? Se aí tiver algum grupo para incluir a Mariana aí no grupo do WhatsApp, como ela está aí falando, podem, ou qualquer coisa a gente conversa também depois. Não se preocupem com isso, não. Por isso que é importante eu acompanhar, que é para ninguém ficar sem grupo, tá bom? Isso chama uma atenção danada. Viram como que a coisa funciona? Bem, vamos, né? Educação ambiental, histórico da educação ambiental. Afinal de contas, isso é uma questão muito, como a gente estava falando, né? Muito a ser trabalhado, né? A gente precisa disso. E para fomentar, eu vou passar esse videozinho, mas eu gostaria muito, inclusive, que vocês agora parassem, tá? Parassem. Preste atenção no que a gente vai passar do vídeo, porque depois eu quero ouvir vocês, certo? Porque eu vou começar a disciplina. Oi, pode falar? Você pode falar onde está esse vídeo no Ava? Porque eu vou abrir ele aqui para mim ver separado. Posso sim. Lá no AVA? O que você pediu, Daniel? Esse vídeo aí tá no Ava? Se você conseguir mandar no WhatsApp, é melhor. Consigo agora. Quer ver? Mas Entendi. se tiver no Ava, eu abro aqui. Tá, mas espera. Eu acho que no AVA esse eu não tenho certeza não, Daniel, porque ele eu achei hoje. Eu vou colocar no WhatsApp. Só um minutinho, porque aí, da mesma forma para você, possa ser que outras pessoas também gostem disso. Só um minutinho, porque aí eu vou resolver, tá bom? Aqui, Ctrl V, deixa eu ver aqui. Obrigado. De nada, sem problema. Deixa eu mandar aqui. É o seguinte, aqui é de um outro aparelho. Então aí eu tenho que fazer o seguinte. Agora eu vou mandar para vocês. Só um minutinho. Aqui, ó, eu admiti a Rafaela agora, tá, gente? Que eu vi que ela estava ali esperando. Deixa que aí eu vou mandar aqui. Vou passar para vocês. Aqui, educação ambiental. Olhem aí, já encaminhei, tá? Eu encaminhei assim porque o Daniel acha, né, melhor. De qualquer forma, eu vou passar aqui, até para ter o registro para quem esteja depois, né, que venha ver a nossa aula gravada, tá bom?
Uma pergunta muito simples para você. Você tem condição hoje de ensinar alguma coisa que você sabe para algumas pessoas? Jeito, porque ali, ó, acaba que não passa. Deixa aqui incluir o som e aqui o vídeo. Aqui eu vou abrir isso, vou colocar geral, eu acho que tá. Isso. Gente, eu vou começar agora, tá bom? Qualquer coisa vocês me falem. É para aparecer, ter o som aí para vocês, tá? Mas se não tiver, vocês me avisam. Olhem só. E preste atenção, porque depois eu quero ouvir vocês, tá? Eu tô colocando esse videozinho justamente para ouvi-los, provocar participação. A urgência do momento que a gente vive hoje exige que nós tenhamos uma ação educadora ambientalista revolucionária, comprometida com mudanças culturais muito profundas. Não dá para ficar trocando 6 por meia dúzia, não dá para ficar dando retoques nesse modo de produção e consumo, nesse modo de ser e estar aqui no planeta. A humanidade toda precisa modificar o seu comportamento. E isso só vai acontecer com uma revolução, mas uma revolução cultural, uma revolução no modo de ser, no modo de estar aqui, nos valores, naquilo que nos motiva. E isso exige processos educadores. Você não faz revolução cultural com arma, você não faz revolução cultural com decreto, você faz revolução cultural com um processo educador profundo. E não é processo educador prescritivo, de professor falando, não joga papel no chão, ou coisa do tipo. Isso é a ponta do iceberg. O primeiro papel da educação ambiental, no meu ponto de vista, nessa perspectiva de transformação cultural, de promover uma verdadeira revolução nas nossas sociedades, é o de incentivar as pessoas a pensarem, é o de fazer aquilo que o Albert Camus falou no livro A Peste, a virtude, se a gente pode dizer assim, de um momento de doença, de um momento de pandemia, de um momento de dificuldades que estejamos vivendo, que é colocar tudo em suspensão, em termos de metas mais imediatas que se tem na vida. Eu quero comprar isso, eu quero comprar aquilo, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, e de repente você se perguntar, bom, quem que eu sou, por que eu existo, para onde que eu quero caminhar, quais são meus propósitos existenciais. Ao você se formular essas perguntas mais fundamentais, mais existenciais, você começar a se questionar em termos de necessidades materiais simbólicas, em termos de compreensão dos nexos de causalidade. Por exemplo, qual é a relação da pandemia com a extinção da biodiversidade, com a extinção de florestas? Como é que a pandemia e a degradação ambiental têm a ver com a degradação social, com a degradação humana? Como é que isso tudo tem a ver com o sistema político-econômico que a gente vive? A educação ambiental, primeiramente, pode e precisa incentivar as pessoas a pensarem, a se indignarem, a desnaturalizarem coisas que parecem óbvias. O Darcy Ribeiro tem um texto muito bonito chamado Sobre o Óbvio, onde ele nos incentiva a ver que nada é óbvio. É possível ser diferente. Não é óbvio a existência de serviço militar. Não é óbvio a necessidade de dominação de um ser humano sobre outro. Não é óbvio que nós tenhamos que comer carne, né? Tem muita coisa que é vendida como óbvio e não são óbvias. E o papel primeiro da educação ambiental é incentivar as pessoas a desnaturalizar as obviedades do cotidiano, a questionar e a se indignar com aquilo que é contra a vida, aquilo que leva à morte, leva à extinção da nossa espécie na face do planeta Terra. A partir daí, as pessoas veem um segundo objetivo para a educação ambiental, que é o das pessoas, ao desnaturalizarem,
atuarem no sentido de um mínimo, de um patamar mínimo de existência para todos os humanos. Somos quase 8 bilhões de humanos e queremos conviver num planeta pequeno, não somos adeptos de nenhum programa de eugenia, de extinção em massa, de redução do tamanho da humanidade nesse planeta. Então nós precisamos pactuar uma forma de vivermos em 8 bilhões de pessoas, um pouco mais, um pouco menos, conforme a pactuação for feita, e a partir daí definir prioridades. Então, quais são as prioridades? É terra, teto e trabalho para todo mundo, como o estadista, hoje um dos maiores estadistas no planeta, chamado Francisco, que ganhou o título de Papa, né? Esse cara colocou um mote extremamente importante da pactuação: terra, teto e trabalho para todos os humanos. Se todos os humanos tiverem terra, teto e trabalho, nós teremos menos violência, nós teremos menos gente dormindo na rua, menos pandemia, porque as pessoas tendo teto, terra para produzir, tendo trabalho, elas podem se cuidar melhor, elas podem ter água encanada em casa, podem ter saneamento, etc. Uma segunda tríade de pactuação acompanhando terra, teto e trabalho é saúde, educação e natureza. Todo mundo tem que ter acesso público, gratuito, à saúde, educação e natureza de qualidade, né? Natureza, como? Saúde e educação todo mundo falava, mas e natureza? Hoje, mais do que nunca, se sabe que sem acesso à natureza, sem poder mergulhar no mar, sem poder ver a beleza de um coral, sem poder conviver com a natureza em qualquer lugar que ela esteja, inclusive a natureza interior, né, dialogar com o seu próprio organismo, a gente não terá saúde, nós não teremos outra perspectiva de vida. Nós temos falado de uma terceira tríade, que é participação, o direito à participação política, a participação em todas as instâncias, na família, no bairro, no time de futebol, comunicação, como um segundo direito fundamental dessa tríade, comunicação educadora, comunicação onde eu possa falar sobre a minha verdade, ouvir a verdade dos outros, e o terceiro, espiritualidade. Espiritualidade, alguns estranhos, mas eu não sou católico, eu não sou budista, eu não sou da Umbanda. Não, é espiritualidade laica, é espiritualidade compartilhada por ateus, agnósticos e religiosos de todas as filiações, né? Esses direitos, estando disponíveis e acessíveis a todos os humanos, eles podem viabilizar transformações culturais profundas. Então, os grupos pactuarem quais são os direitos básicos, as questões básicas para que todos os humanos compartilhem desta aventura que é a nossa passagem pela Terra, o nosso amadurecimento nesse planeta Terra, ele é fundamental para a gente cumprir uma quarta dimensão aí da revolução cultural que eu estou falando, que é uma nova cultura da Terra, com T maiúsculo, da terra, com T minúsculo, e do território. É uma nova cultura que nos leve a pôr as mãos na terra, a cuidar das sementes, a não ter medo da vida, a viver, simplesmente. Ok, é isso. Vou tirar aqui. Muito bem. Só um minutinho. Deixa eu abrir aqui, agora sim, o arquivo. Isso, muito bem. Agora eu gostaria de ouvi-los. O que vocês acharam do vídeo? O que trouxe para vocês? O que vocês gostariam de apontar aí que chamou a atenção de vocês? Eu quero ouvi-los. Gente? Eu achei muito legal, eu gostei. Quem que é? Lara.
Você gostou? Você concorda com o professor, Lara? Com o que ele falou? Concordo com tudo que ele falou. Achei muito bonito. Ah, que bom. Ok, Lara. Mais alguém? Alguém colocaria mais alguma coisa na fala do professor? Pode falar? Parando para pensar assim, hoje é tudo muito entregue, né? A gente não vê a semente brotar, a gente não vê nem o gado pastar, a gente só recebe tudo processado, né? Isso acaba deixando um pouco menos, sei lá, ativo, né? A nossa participação com isso tudo acaba perdendo um pouco do sentido. Sara, você falou uma coisa muito importante, eu concordo com você. E por isso que é importante a educação ambiental, porque tanta coisa que na verdade, que faz parte desse contexto. E se você, igual você falou, nós como um todo. Agora, já pararam para pensar nas nossas crianças? Que cada vez mais, né? Porque se a gente for imaginar nesse contexto, Sara, a cada vez mais, né, a tendência é que os mais jovens recebam ainda mais, até mesmo pela nossa alimentação, não é? Na nossa casa hoje, provavelmente existem mais alimentos processados, polpa, na hora do suco, é uma caixinha de suco, é uma polpa congelada que às vezes a mãe compra no supermercado, perde isso que você mencionou, Sara, que é muito importante, eu concordo com você, que é você ver, você colher, ou até mesmo quando traz, né? Imagina a laranja ali do sacolão, mas no mínimo a criança tá vendo de onde que tá saindo aquele suco que é tão gostoso, né? E ela ainda já está perdendo aonde que foi colhida aquela fruta, né? Mas hoje em dia, muitas das vezes, esse suco ele nem vem a partir dessa laranja. Ele vem porque eu vou abrir uma caixinha, porque eu vou até hoje em dia da garrafinha, né? Aqueles também garrafinha de laranja, de tangerina, e a gente serve. A criança, ela perde inclusive isso. Concordo plenamente com você, né? E a partir do momento, Sara, que a gente perde isso, é isso também importante que você mencionou. Você deixa de conhecer e de valorizar e de imaginar que você pode proteger, né? Você tem que cuidar, né? Muito importante, isso eu também concordo. E a tendência é estar cada vez mais mais presente nas famílias, né? E isso acontece independente até de classe social, né? Porque às vezes fica inclusive muito mais fácil, muito mais prático na corrida do dia a dia, né? Na falta de tempo, ou até mesmo, né? Algumas circunstâncias, até mesmo pelo preço, que acaba que o industrializado possa às vezes resolver muito mais o problema do que ali, mais fácil, mais prático, né? E às vezes até mais econômico, mas não mais saudável, né? Mais alguém aqui? Isso, meninas, gostei. Tem mais? O que achou tem algum ponto que vocês discordam? Alguma coisa que vocês gostariam de complementar o que o professor falou aqui? Oi, Lu. Oi, Pedro. Joia, que bom, tudo bem com você? Tudo bem. Eu achei bem interessante na hora que ele fala, mais pro final do vídeo, que ele fala que a gente ouve muito falar, né, de saúde e educação de qualidade. É muito difícil ouvir falar o pessoal falando que a pessoa tem que ter natureza ali de qualidade, né? Conseguir conviver aí no meio, porque que até você tendo contato com a natureza, uma natureza de qualidade, é até diferente. Eu tenho isso comigo quando eu trabalhava ali no centro, aí, por exemplo, eu ia do centro para a faculdade. Mas eu saía um pouquinho mais cedo, saía umas 4 horas mais ou menos. Aí você vê a diferença do que você respirar o ar do centro e você respirar um ar, por exemplo, ali dentro do parque municipal. Mesmo os dois estando, mesmo ali não sendo, tipo assim,
um grande contato, assim, né, com a natureza, sendo só um pedacinho, mas mesmo assim tem uma diferença. E que é super importante, viu, Pedro? Já pensou se os grandes centros não tivessem esses pequenos locais, né? E concordo total com você, Pedro. E faz uma diferença enorme, né? Tendo ali Afonso Pena, vizinha, né? Com aquele trânsito todo, logicamente com toda aquela poluição. Mas até mesmo a temperatura, ela é diferenciada, né? Na hora que a gente está no parque é diferente. E é mesmo. E você falando também, Pedro, me fez lembrar, que você falou assim, né? Quando você trabalhava no centro, você me fez lembrar de uma coisa também que para mim são coisas que marcam a gente, né? Quando eu iniciei o ensino, né, a docência no ensino superior, eu iniciei numa faculdade de luz. Tem alguém aqui da sala que é de luz ou é impressão minha? Foi com vocês que alguém que já falou que é de luz? Não. Enfim. Eu não sei. Mas é porque eu já tive aluno que é de lá. Então eu iniciei lá. E eu ia, era uma coisa que fazia para mim, que foi uma coisa que me marca até hoje. Quando eu ouço, né, som assim mais intenso, na hora que eu chegava lá, à tardezinha, que eu lecionava à noite. Então, na hora que eu chegava lá, era no finalzinho da tarde, início da noite. Gente, que delícia que era. O som dos pássaros, né? Passava assim, era uma grande quantidade, né? E olha que eu descia na BR, né? Descia na BR, ia de ônibus, descia na BR e ia em direção à faculdade, mas que é isso, aquele som, obviamente, a partir do momento que eu ia adentrando, né? Para a cidade ali, mas que guarda, né, aquela questão mais de interior, que tem a presença maior, né, de florestas, de áreas preservadas, que tem a presença maior de aves aí no caso, e aquilo ali me marcou tanto que hoje, quando eu ouço algum som assim, de ave, quer queira ou não, em Belo Horizonte é mais escasso, né? Mas quando eu ouço esses sons, eles me remetem, me dá justamente essa sensação, né? De um ambiente que eu já estive e cujo o barulho ele era muito mais presente, lógico, mas me faz, né? Aquela sensação gostosa que eu tinha de estar chegando naquele local. E era sempre nesse finzinho de tarde, início de noite, que eles estavam literalmente, né, migrando. Então, muito gostoso e é muito bom. Isso faz bem pra gente. Faz tão bem que é algo que marca, né? Algo que traz a você aquela sensação gostosa. Essas coisas que a gente tem, que guarda com a gente, que a gente nem sabe explicar porque aquilo necessariamente marca tanto, né? Mas é aquele prazer de estar dentro de um ambiente que tem essa natureza, né, preservada. E isso que te chamou a atenção, Pedro, realmente eu concordo com você, no sentido que a gente não ouve ninguém pedir natureza de qualidade, né? Ninguém necessariamente fala, ninguém exige isso, ninguém pede isso. A gente está muito associado a outras. A gente acha que nós temos outras necessidades. Se não me engano, é impressão minha, mas eu acho que a turma da Letícia, Mariana, Lu, Sara, vocês fizeram biogeografia comigo semestre passado, não fizeram, meninas? Fizemos sim. Fizeram? Isso. Sim. Não sei se vocês se recordam, semestre passado, de biogeografia, eu iniciei com um vídeo que o apresentador lá falava justamente isso. Na verdade, não era um apresentador, era uma fala, né, mostrando a natureza.
de que a natureza, ela não precisa da gente. Né? A natureza não precisa da gente. Nós é que necessitamos da natureza. Então, por que eu estou falando disso? Porque na hora que o Pedro fala que realmente a gente não pede uma natureza de qualidade, a gente não, na verdade, a gente não tem a consciência que a gente precisa da natureza. Quantas vezes, já deve ter acontecido com vocês, porque numa roda de conversa, tenho certeza que vocês, enquanto biólogos, né? Já, a gente veste a mesma camisa. Vocês já tiveram a oportunidade de defender um animal, de falar da importância de se preservar as espécies para que elas não entrem em extinção, cuidar, né, da natureza. E sempre tem um, né? Sempre tem um que chega, mas que bobagem, mas se fizer isso, vai perder isso, aquela fábrica vai deixar de fazer isso, fazer aquilo. Provavelmente. E a gente não precisa de ir longe. Basta um domingo, num almoço em família, e abrir um noticiário e a gente começar a conversar ali. Enfim, às vezes eu adoro discutir essas coisas, né? Tem hora que vira um redemoinho em casa, né? Mas por que eu estou falando disso? Porque as pessoas acham que proteger natureza é abrir mão de uma série de coisas. E a gente não tem a consciência de que preservar a natureza é preservar a nós mesmos. E por isso que eu me recordo e falei desse vídeo, né, em relação ao que eu passei na outra disciplina, por causa disso. Porque a natureza não precisa da gente. Nós necessitamos, nós somos dependentes. Se o homem continuar do jeito que está, né? E só imaginar que se ele não tiver bom senso, se ele não tiver na proteção, que ele vai perder, ele vai perder, mas é acabando com a natureza, porque vai chegar um momento que é intolerável, é impossível, né? Na hora aí que o vídeo, esse professor comenta que somos já quase 8 bilhões, pra vocês terem uma ideia, talvez a perspectiva já tenha até aumentado. A princípio, eles acreditam que em 2050 sejamos mais de 9 bilhões na Terra. Tá? E o que isso tem a ver? Gente, 9 bilhões de pessoas ocupando esse planeta tem uma necessidade tremenda, por exemplo, alimento. Ah, professora, mas isso vai ajudar então a justificar mais ainda. A gente tem que ter um plantio muito maior. Não, hoje em dia, a gente não precisa de lançar mão desse artifício. A gente pode utilizar com bom senso. Nós temos tecnologia, nós temos condições de ter melhorias, nós temos que exercer algo que é peculiar ao ser humano, né? Pensamento, raciocínio, e aí colocar em tudo isso o bom senso. Para ter alimento de qualidade e para tanta gente, nós teremos que ser sábios na produção desse alimento. Não é simplesmente, né, plantar de uma maneira indiscriminada, devastar. Na hora que eu falo de plantar, né, plantar no sentido de preservar a natureza. Não, muito pelo contrário. Devastar áreas para ter aquele plantio ali sistemático, né? Não, a gente tem que ter bom senso, garantir, para que nós possamos garantir isso de futuro, com qualidade, com oxigênio, com água, né? Suficiente até para manter a integridade, né? E a saúde do ser humano, a gente tem que ter bom senso, né? Isso demanda. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Vamos? Ninguém quer falar nada aqui, porque o povo calado. Nada a acrescentar? Então tá. Mas é isso que é muito importante. E da gente chamar atenção, né? Até anotei aqui o que ele falou.
em termos de necessidade, né? Participação, né? E eu acho que para as pessoas participarem da preservação, é importante aquilo que a Sara falou. Na hora que a Sara chamou a atenção para que nós, na verdade, hoje em dia a gente não acompanha, né? A gente não acompanha nem o germinar, nem não tem essa consciência. A gente pega só o produto final com aquele objetivo único e exclusivo, às vezes até de consumir, de alimentar, pôr na geladeira, que às vezes nem consumir a gente consome, né? Pôr na geladeira, depois olha, vê, passou muito tempo, pego e jogo fora, né? Porque, não, passou do tempo, não, esqueci, não comprei, mas ninguém nem gosta, né? Então aquela coisa desenfreada. Para isso, né, as pessoas têm que, para participar, as pessoas têm que ter consciência, né? Então ele falou participação, comunicação, né? É fundamental para as pessoas e tentar fazer um pouco diferente, né? Parar de chover no molhado, falar sempre a mesma coisa e exigir um pouco mais. Né? Que tem questões que são básicas, que são importantes, mas que são básicas, deveria ser inerente. E ele falou dessa espiritualidade, que não é religiosa, ele até falou, é laica, mas é aquela questão de pertencimento, né? De você perceber enquanto ser humano que você faz parte desse meio ambiente. Na hora que você está falando de preservação, você está inclusive se incluindo. Porque no dia que acabar com essa natureza, pode ter certeza que o primeiro que vai acabar também é o ser humano, né? Então é nesse espírito, nessa vontade de fazer diferente, nessa vontade de fazer valer aquilo que eu tenho certeza, que assim como eu, vocês aí também amam a biologia, porque tem que amar a biologia para ser biólogo. Você pode, às vezes, ter preferências. Na biologia, eu prefiro a fauna, eu prefiro a flora, eu gosto da parte da ciência. Mas o que seja, o biólogo é inerente. Para fazer valer esse amor que todos nós temos pela nossa biologia, nós vamos discutir essa educação ambiental, né? Essa e mais. E, na verdade, o que eu quero, por favor, né? Como eu estou falando, mas a educação ambiental é mais do que isso. Tragam coisa pra gente, tá? Professora, vi essa nota na internet, me chamou a atenção, recebi isso daqui. Gente, vamos, tá bom? Porque essa educação ambiental, essa discussão, ela é fundamental para que nós possamos formar. Essa nossa disciplina não é eu chegar aqui e exigir de vocês decoreba, não vai ser, não tem como, não é isso, não faria sentido, né? Aliás, em disciplina nenhuma, na verdade, faz sentido. Mas trabalhar, o que ele tem que falar, é despertar. Nós vamos trabalhar a educação ambiental, a minha proposta é que nós possamos despertar e nos despertar. Não é, professora, você... Não, né? Vocês vão ajudar a despertar. Às vezes tem um ponto de vista, um lado da moeda, que você até sabe, mas naquele momento você não parou para pensar. Não era aquilo que eu estava imaginando. Na hora que eu vi isso, eu não tinha me tocado em relação a isso. Ou seja, todos nós possamos ser tocados por essas variantes, que existem inúmeras, né? Dessa percepção de educação ambiental e que com certeza sairemos melhores e mais aptos a sermos esses profissionais. Professora, mas você já está aqui como professora. Sim, gente. Mas a educação ambiental é uma coisa que ela não é formada, ela não a gente vai tendo melhorias, né, visões mais amplas, discussões, né, argumentos, isso tudo é fundamental. Então, com certeza, até nisso, eu acho fundamental, eu quero muito que vocês venham, que vocês participem,
tá? E eu vou até, acho que eu também, uma coisa que eu tô pensando aqui, que eu vou fazer isso. Se eu ver alguma reportagem, alguma coisa nesse sentido, de vez em quando eu vou mandar para vocês também pro WhatsApp, tá bom? Isso é interessante porque às vezes aquilo que eu mando, venha encontrar e mandar para vocês, possa servir de subsídio para que na nossa aula a gente venha discutir um pouco mais aquilo, tá bom? Então eu quero contar com vocês, com um pouquinho da boa vontade de vocês. Ah, professora, eu corro o dia todo. Às vezes eu não tenho muito tempo. Ok, eu entendo, também corro. Mas a gente tem vias, né? De às vezes, não, assim, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ainda mais o WhatsApp. O WhatsApp resolve pra caramba, né? Que eu tô ali no ônibus, ou eu tô ali no lado do carona. Enfim, tô ali entre uma propaganda e outra na televisão. Eu pego o celular para poder ver alguma coisa. Então, são questões rápidas, né? Mas são, às vezes, muito informativas. Não tô falando, a gente não vai mandar fofoca, né? Não é isso. Mas notícias, afinal de contas, a gente tem que saber o que está acontecendo. E, infelizmente, não tem faltado situações para a gente parar para refletir, né? Em termos aí de noticiários, de situações que têm ocorrido contrário à natureza, para a gente poder discutir, colocar aqui para gente, né? Enfim, fazer parte dessa nossa conversa, tá bom? E essa nossa disciplina, ela precisa isso. Reflexão, participação, né? Comunicação e espiritualidade nesse sentido de abrir para o novo, né? E pensar nessa disciplina com mais carinho ainda. Bom? Bem, aqui vamos dar início, literalmente, né? Esse já é o arquivo, inclusive, como eu já falei com vocês, lá disponível para todos, lá no AVA, tá? Vou aqui colocar, vamos iniciar essa parte bem introdutória, inclusive com conceitos e abordagens, né? Situações básicas que vocês já ouviram falar, que vocês já sabem, que já tivemos oportunidade às vezes em outra disciplina, né? Enfim, de colocar isso para a gente dar o pontapé inicial para adentrar na educação ambiental de uma maneira mais contundente, tá bom? Então, a primeira coisa aqui que a gente precisa, deixa eu pegar o meu pointer aqui bonitinho, e sempre, viu, gente? Deu vontade de comentar alguma coisa? Por favor, participa, né? Seja à vontade, eu vou ficar feliz de perceber que você está do outro lado me ouvindo e pode e deve, tá bom? Olha só, primeira coisa que a gente precisa ter em mente, né, é o conceito de meio ambiente. A gente fala muito de meio ambiente e ele é o conjunto, né, o conjunto de todas essas unidades ecológicas aqui que nós estamos falando, né? Fenômenos naturais, e aí incluindo todos esses fatores de água, solo, ar, energia, eletricidade, né? Magnetismo, os gases, juntamente com os animais, vegetais, ou seja, resumindo tudo isso, né? Nós saímos aí elencando, citando, mas que nada mais são que fatores abióticos e fatores bióticos, né? O que nós temos? Todos esses fatores, depois eu até coloco para vocês recordarem sobre isso, porque eu acho que vocês já devem ter visto isso em outras disciplinas, né, passadas. Por exemplo, esses fatores abióticos são aqueles como o sol, a água, né, os gases, né, tudo isso que faz parte, os minerais que fazem parte dessa composição ali na natureza. E os fatores bióticos, na verdade, são aqueles fatores, aqueles componentes, né, que estão ali, os vegetais, os animais, todos esses, né, que fazem parte da situação na decomposição,
juntamente com as plantas, com as algas, enfim, todo esse conjunto, todo esse arsenal, né, do qual a gente consegue bem distinguir fatores bióticos e abióticos, tá? Isso é o meio ambiente. Então, eu quero, e aquilo que eu comentei com vocês, né, que é muito importante que a gente entenda esse conjunto e o detalhe de que o ser humano, né, nós somos dependentes deles, de todos esses fatores. E eles não dependem de nós. Muito pelo contrário, né, eu acho que eles vivem muito melhor, eles têm, na verdade, esse meio, ele estará muito mais protegido se não tiver a presença humana, né? Então, isso é muito importante, a gente entender, enxergar isso como esse conjunto, né, de todos esses fatores. Eu coloquei essa imagem aqui justamente para dar essa sensação, né? Os fatores abióticos, como luminosidade, o solo, os minerais, né? E aqui, essa parte vegetal que está aqui, né, correspondendo a esse fator biótico, que faz parte desse meio ambiente que nós tanto falamos, né? Coloco aqui para vocês, e aí eu gostaria realmente que vocês também, alguém pudesse me responder. Será que as ações praticadas pelas crianças de forma inconsciente, elas influenciam nos resultados ambientais de uma próxima geração, ou até mesmo em alguns anos? Vocês acham que na hora que a gente fala para a criança, né, não jogar lixo fora da lixeira, isso dá impacto? Isso vai gerar impacto ali para frente? O que vocês acham? Com certeza. Sim, Daniel. E por quê? Por que você acha que isso vai gerar impacto? Porque eu acho que ela acaba fazendo aquilo até sem pensar mesmo, que ela foi aprendendo assim. A gente vai disciplinando, não é? É uma questão de costume. Pelo hábito, né? Pelo hábito, exatamente. E se torna, né? Acho que por isso que vocês estão falando, não se tornar necessariamente uma obrigação. É algo natural, né? Quem dera. Gente, fala a verdade. Você só dá uma olhada em BH, como que infelizmente nossa cidade é suja? Ou é triste? É triste. Às vezes eles acabam de arrumar um ambientezinho, né? Vem cá a prefeitura, limpa, às vezes até pinta um determinado local, né? Aliás, aí, falando, eu já briguei no meio da rua. Meu menino que gosta de me ouvir falar disso. Na verdade, eu particularmente sou uma pessoa que fujo de briga, né? Eu não gosto muito, que eu sou meio medrosa e tudo. Mas teve uma vez que eu, saindo de casa para ir trabalhar, né? E lá para Pitágoras. Gente, eu passei perto da minha rua, tem por isso que eu lembrei disso. Tem sabe aquele um ponto da rua que eles às vezes até colocam para as pessoas fazerem uma ginástica, né? Colocam ali aqueles componentes para uma mini academiazinha, mas nesse local não tem não. Mas eles têm o cercado bonitinho, né? O meio-fio pintadinho direitinho, tem ali uma grama. Agora eles até colocaram uma árvore, um local que é para ser limpo. Simplesmente isso. Aí eu saindo, parando no ponto, né? Dentro do carro, no sinal, e na hora que eu parei assim, tava uma senhora com o carro parado, com o capô todo aberto, olhando, e um rapaz, né? Acho que deveria ser. Um rapaz estava ajudando ela mesma estava fazendo nada, ela só estava acompanhando, ela abriu o carro e ele estava lá tirando saco, acho que era resto de obra, ou aquilo ali me subiu, ferveu, e eu brigando, falei assim, isso aí não é lixeira, né? E aí começamos a bater boca mesmo.
bater boca, e eu falei assim, a polícia vai chegar aí. Enfim, mas são situações, e por que que eu... Não, conta tudo. Oi, Lara. Conta a história toda. Não, Lara, quem me dera que a coisa estendesse mais. Mas eu, no final, ela depois abriu e foi adiante. Eu não, eu sei que ela, acho que também ela acabou descendo, ela ficou com certo receio. Ela também tentou bater boca ali comigo, mas eu xinguei, e eu acho que mais eu assustei dela jogar o restante que ela estava se propondo a jogar. Mas não foi muito para adiante, não. Foi mais bateção de boca e eu tive que seguir o caminho e não consegui chamar a polícia para ela, não. Mas, assim, é uma situação que dá uma raiva, né? E eu falei disso justamente porque, na hora que a gente fala aqui dessa situação, né, igual a gente mencionou em termos das crianças, que é uma coisa básica, né, que da gente ensinar as crianças, mas que reflete justamente isso que o Daniel e a Mariana comentaram, que é porque isso, não é porque só uma bolinha de papel vai fazer diferença. O que faz a diferença é essa naturalidade de que aquilo dali não é lugar, de que você não pode jogar lixo em qualquer canto, de que tem o local, né? Então, por isso que acaba interferindo nas próximas gerações. Aquele efeito, ele é simbólico daquela bolinha em si ali, daquele lixo, aquele papelzinho de bala, é simbólico. E embora ele, em conjunto, e nós vamos ver, acaba exercendo situações terríveis nos nossos grandes centros, né? Mas a grande diferença está nessa consciência e nessa naturalidade. Porque o que a gente tem é justamente isso. O que você não aprende ali, já indo vai levando situações maiores, né? Igual como essa senhora jogando entulho, resto de obra, um canteiro que está ali, que é para ser preservado, ali não é lixo, ali ele não se destina a isso, é um bem que é nosso, que é de todos, né? E que é necessário você, às vezes, bater boca para tentar inibir uma situação que era totalmente desnecessário, né? E quando é assim, o meu sangue ferve, eu fico até tremendo. Na verdade, eu não sirvo muito para essas coisas, né? Mas o fato é que, na hora que você fala de gente, não é possível que uma pessoa tenha cara de pau, né? De aprontar uma coisa dessa, né? E infelizmente, né? E agora, o grande problema é que eu também tenho consciência, que deixou de jogar tudo que ela tinha que jogar aqui, mas seguiu o caminho dela e jogou o resto em outro canto, né? Ficou ali um parte para a gente que está aqui próximo e ela foi com o restante para outro lugar que com certeza locais não faltam e quem exerce isso uma vez está sempre exercendo, né? Aquela clássica ali também, dentro do ônibus, as pessoas fazem favor de jogar o lixo pela janela e coitado né, de quem está ali próximo, enfim, é uma falta de respeito danado, mas que nesse caso aqui, que a gente está comentando, a grande diferença nas gerações futuras é uma diferença de pensamento e de ação, né, e de naturalidade, tá? Que você não precisa ficar brigando, a ponto de você não precisar de ficar mais brigando com ninguém por causa disso, né? Os resultados de ações de uma cidade podem ultrapassar os limites e atingir outras regiões? Vocês acham que aquilo que a gente faz aqui em BH, de alguma forma, possa impactar? O que vocês acham? Aqui em Minas, nós temos exemplos clássicos disso. O que se faz em uma localidade, de certo ou de errado, será que possa impactar em outros locais? O que vocês acham? Alguém lembra de uma... Pode. Alguém lembra de um evento clássico que nós vivenciamos? Se não me engano, agora fizeram 2 anos, né? 2 anos disso. Olha só, aí eu tô falando de Minas. A barragem de Brumadinho, aquilo que eles fizeram lá
né? Não falo a comunidade não, né? Não sem entrar em detalhes, mas a gente sabe aquilo que se permitiu fazer dentro de um local com objetivo, mas aquilo que foi feito e que não foi devidamente realizado, com cuidado, com respeito à natureza, com respeito à população, na hora que houve o rompimento da barragem, foi devastando os rios. Olha, chegou até no Espírito Santo. Olha como que não atingiu. Né? Então, aquilo que se faz, o que se deixa de fazer do contexto ambiental numa determinada região, isso extrapola os limites daquela região, extrapola até aquela natureza local. Ela tende a se perpetuar, inclusive os benefícios também. Quando a gente acaba cuidando bem de um determinado ambiente, da natureza daquele local, consequências positivas daquilo dali acaba chegando em outras localidades, né? Afinal de contas, acaba sendo, às vezes, tendo um aumento de uma determinada população, uma população que muitas das vezes possa migrar, né? Possa ir para outros locais também. Então, assim, o que se faz de bom e de ruim, ele pode ultrapassar essas fronteiras, esses limites. Então, é muito importante, né? Tem muita gente que às vezes fala assim, nada, mas eu vou fazer isso, mas olha que tão pouco, né? Não vale, bobagem, eu sou uma areiazinha, um grãozinho de areia num montante. Não se pode nunca imaginar que é pouco. Se for pouco, mas que faça. Que aquilo de alguma forma tende a se estender e tende a promover, né? Inclusive também melhorias que acabam esbarrando, contagiando, né? E estendendo a outras áreas, tá? Então isso é muito importante, sim. Aqui, o que comentei com vocês, né? O meio ambiente, ele não está limitado apenas aos locais com os recursos naturais bem característicos. Então, na hora que eu falo de meio ambiente, não estou falando só de uma mata fechada, né? Não estou falando só daquele ambiente lindo que você visitou nas férias, cachoeira, né? Não é só ali, não, né? Não preciso ir para a ilha para realmente ver nada. Não. Meio ambiente, ele, na verdade, todos os locais que nós possamos imaginar. Existem, logicamente, um meio ambiente mais bem preservado, um ambiente com a natureza de qualidade, né? Como o Pedro destacou. Existe aquele ambiente degradado, onde eu vejo pouca natureza, na verdade, né? Mas ele não deixa de ser um meio ambiente. Aí a gente pode encontrar, inclusive, características, falhas, né? Ausências, mas ele não deixa de ser o meio ambiente, né? Então, como todos os locais que nós possamos imaginar, eles possam ser caracterizados de uma maneira simplista, mas sim, como um meio ambiente, né? Agora, tem aquele local bem preservado, bem cuidado, né? Existe aquele deteriorado, com péssima qualidade, né? Inclusive, péssima qualidade de vida. A diferença é justamente nisso, né? Na ação humana. É a ação humana que faz com que... Não tem outra, gente. Eu sei que na hora que eu falo isso, eu entrego para longe a minha idade. Porque provavelmente vocês não lembram disso. Ali naquela região, né, de Nova Lima, ali próximo ao BH Shopping, aquilo dali antes, para começar, na minha adolescência, ir para o BH Shopping, não dava. Aliás, tinha, acho que já... Não, tinha. Acho que eu não frequentava, porque inclusive como adolescente de ônibus, pegar 2 ônibus, porque era uma coisa que era longe demais. E você ficava. Por quê?
Ah, mas como que não é mais longe do que é hoje? Logicamente que não. Mas hoje você tem um acesso maior naquela região porque está tudo urbanizado, né? Não precisa de fazer tanta volta, as coisas são muito mais práticas. Ali o entorno, na hora que você está ali, você praticamente só vê prédio, né? Só vê construção, só vê lojas ao entorno também. Antes não, aquilo dali, se vocês observarem, eles fizeram um tempo aí agora não é época de passear em shopping não, tá, gente? É época de ficar em casa. Mas teve, antes dessas confusões todas, eles chegaram a colocar umas imagens ali na hora da entrada, imagens antigas do início da construção do shopping. Inclusive, ele já foi até ampliado. Bem, ali a gente via, era a natureza, era o shopping, essa construção gigantesca, né, essa ação humana, mas ainda era ladeado por natureza, né? Hoje a gente chega lá, não, você só vê os prédios, você ainda fica assim, nossa, aquele ali é bonito, aquele ali é ainda mais bonito ainda, nossa, que cobertura, né? A gente ainda fica namorando ali, mas na verdade o que acontece é que, e podem ter certeza, que o clima de BH sofre uma grande interferência, né? Antes nós tínhamos, não é uma situação única e exclusiva em relação da construção que houve lá, né? Mas assim, um exemplo e da mesma forma do que houve lá de alteração no ambiente, nós tivemos várias outras alterações em vários outros locais de BH que no final, no conjunto, ajuda a termos, né, as características que temos hoje, né? Ficar colocando, por exemplo, uma questão de culpa, não é isso, né? Mas é aquela questão do bom senso, em termos de preservação, da qual a gente sabe que muitas das vezes foge, né? A grande maioria, enfim, tá? Diante de vários interesses, inclusive, tá bom? Bem, e aqui, né, a representação do meio ambiente, que são, na verdade, com vários fatores, os quais eu já mencionei anteriormente, dos fatores bióticos e abióticos, eu até coloquei aqui para ilustrar para vocês, tá? Os fatores bióticos, todos esses, fauna, flora e toda essa parte, né, dos seres vivos aqui relacionados, e dos fatores abióticos, que é todo aquele constituído, quando a gente analisa o solo, os gases atmosféricos, os minerais, né? Toda essa parte da qual, na verdade, atua, né? Sob os fatores bióticos, tá? E isso sim isso literalmente forma esse ambiente, esse ecossistema. Né? É fundamental a boa interrelação entre todos esses fatores. Né? O grande detalhe, como eu falei com vocês, é que está inserido a esse conjunto o ser humano e pronto, né? Aí a gente chegou que se fosse só aqui associado a eles, estavam bem, estava tudo lindo, maravilhoso. A questão é que a gente coloca o ser humano aí pronto. Aí devassa de um lado, devassa do outro, acaba com isso, acaba com aquilo e pronto. E ainda acha que a gente que é vítima. Não? Tô vendo aqui a gente em termos de horário. Vamos finalizar nesse slide com o nosso ponto de corte. Aí a gente volta às 21. Depois do nosso intervalo a gente dá a continuidade aqui, tá bom? Então podem aproveitar, beber uma aguinha, dar uma olhadinha no noticiário, ver se acha alguma coisa interessante para compartilhar com a gente já, tá certo? Bom intervalo aí para vocês.